Seja muito bem-vindo ao exercício de número 15 da nossa playlist, onde nós estamos resolvendo 100 exercícios de lógica de programação utilizando somente TypeScript. Então, essa aula é uma aula totalmente prática, totalmente focado para a prática, porque é onde você aprende. Então, vamos começar a resolver o exercício, mas antes de mais nada, somente um recado que inclusive é muito importante. Olha só, eu recomendo muito que você venha aqui no meu canal, acesse a playlist específica desse módulo de exercícios de TypeScript. Você vem aqui em playlist e você clica aqui em ver playlist completa. Inclusive, se você ainda não for inscrito, já dá aquela moral, se inscreve no canal aí para a gente bater a meta de 10 mil inscritos ainda este ano. E agora você vem aqui em ver playlist completa. Agora você vai acessar esse vídeo aqui, TypeScript, tutorial 2025, aprenda do zero, passo a passo. Aqui nós vamos configurar todo o ambiente TypeScript que nós temos. É muito importante que você veja essa aula, tá bom? Aqui a gente chega basicamente nessa interface aqui, tá bom? Então a gente chega nessa interface aqui com tudo configurado, com o TypeScript rodando 100%, tá? E agora vamos começar o nosso exercício. Então vamos lá. Esse aqui é um exercício mais prático, né? O que nós temos no enunciado? Cria uma função que calcula a quantidade de azulejos necessários para preencher uma parede que possui 4,05 metros de comprimento e 3 metros de altura. Sabe-se que os azulejos possuem uma dimensão de 15 por 15, altura e largura igual, né? A questão é a seguinte, nós viemos trabalhando desde a aula 1, preparando tudo que você precisava para chegar nesse exercício aqui. Então você já sabe calcular área, já sabe calcular, transformar, na verdade, centímetro para metro e vice-versa, e isso é muito importante. E olha só, se você não sabe calcular a área ainda, nós vamos ver isso agora na prática. Olha só, primeira coisa que você vai fazer, nem pensa em criar função. Olha só, antes de você começar a calcular, você precisa primeiramente entender o conceito por trás disso. Olha só, nós temos uma parede que possui 4,05 metros e 3 metros de altura, então 4,05 de comprimento, 3 de altura. Eu tenho azulejos com dimensões de 15 centímetros por 15 centímetros. Então, é um azulejo quadrado. Eu quero saber quantos azulejos desse aqui eu posso colocar nessa parede. Então, isso aqui envolve simplesmente cálculo de área. Olha só. Aqui eu tenho uma representação para você que eu fiz da parede e do azulejo. Então, a parede está aqui e o azulejo está aqui, tá bom? Olha só. A parede possui 4,05 metros. 4,05 metros são quantos centímetros? 4,05 vezes 100, como nós vimos na aula de número 14, nós temos então 405, por isso está 405 aqui em width, ou seja, largura de 405. Aqui na altura nós temos 300. 300 o quê? Centímetros, perfeito? E o azulejo possui então 15 por 15, 15 centímetros por 15 centímetros. Ok, você percebeu que eu passei aqui em metros, né? Ou no enunciado eu passei 4,05 metros por 3 de altura. Então, eu converti isso aqui para centímetro e isso aqui para centímetro. E olha só, o que você precisa entender. Quantos azulejos cabem nessa parede? O que eu preciso fazer para calcular isso? Primeiramente, eu vou mostrar para você o conceito. Olha só, você vai pegar o azulejo e vai colocar na parede. Ctrl C, Ctrl V. Você vai colocar um do lado do outro. Deixa eu até vir para cá e jogar isso aqui para trás, beleza? Ok, a parede ficou para trás, agora o azulejo está na frente, vamos copiar novamente e colar e fazer esse processo todo até preencher a parede inteira, tá? Eu fiz aqui embaixo, deixei pronto e já está aqui. Então, basicamente, eu tenho aqui na horizontal 27 azulejos. Ó, 1, 2, 3 e assim por diante, você pode contar aí, tem 27. Na vertical, daqui para baixo tem quantos? Tem 1, 2, 3, 4, 5... ou seja, 20. Então, contando daqui até aqui embaixo, tem 20. 27 na horizontal, 20 na vertical, então o total 540 azulejos. Você conseguiu perceber o trabalho que eu tive para encontrar quantos azulejos eu tenho na parede fazendo dessa forma? Colocando todos aqui para verificar? É trabalhoso, mas existe uma forma muito mais simples de fazer isso. E por isso nós viemos até agora vendo o conceito de área e formas geométricas. Então, olha só. Vamos vir aqui e agora eu vou te perguntar, como a gente já viu em aulas passadas, como eu faço para calcular a área de um retângulo ou de um quadrado? A base vezes a altura. Então, eu vou calcular a área primeiramente aqui desse azulejo. Deixa eu até apagar esse aqui, deixar esse aqui em cima, tá? E vamos pegar um texto aqui. Coloca aqui do lado, área igual. Qual que é a área do azulejo? A área se calcula com base na base, né? E altura. Então, base vezes altura. Deixa eu abrir a calculadora aqui. O azulejo possui quantos centímetros de base? Ele possui 15 por 15. Então, significa que ele tem 225 centímetros quadrados. Beleza? Posso transformar em metro? Posso, mas não tem necessidade disso agora. Então,
vamos colocar aqui 225 centímetros quadrados, beleza? Então a área do azulejo é essa aqui. Agora eu vou te perguntar, qual que é a área da parede? A parede possui 405 por 300, então você abre a calculadora de novo, bota aqui 405 vezes 300, base vezes altura. Tem 121.500, então 121 com 500, deixa eu botar aqui do lado. Então a área da parede é igual a isso aí. Então aqui, copia, cola, vamos colocar aqui, tem 121 com 500. Então beleza. Agora, só uma coisa para você saber, se você fosse, por acaso, trabalhar com os valores em metros, tanto a parede quanto o azulejo precisariam estar em metros, né? Então você pegaria aqui, qual que é o valor, na verdade a dimensão do azulejo em metros? 15 centímetros para metros, 15 sobre 100, igual a 0,15. Então significa que 15 centímetros convertidos para metros corresponde a 0,15 metros, tá bom? Ok, agora você digita 0,15 vezes 0,15 e aqui você tem então 0,0225 metros quadrados. Isso aqui é a área do azulejo, tá? Só para você saber mesmo. Então fecha a calculadora e aqui você sabe que nós temos 121.500 metros quadrados, na verdade centímetros quadrados, somente para essa área azul aqui. Perdão, para a área cinza. E para a área azul nós temos 225 centímetros quadrados. Você consegue perceber, né? Essa área aqui é muito maior. Então a área azulzinha aqui, o azulejo, ocupa uma área muito pequena em relação à parede, certo? Exatamente. Então é uma área muito pequena, porque tu pega 121 mil para 225, é uma diferença muito grande. Para eu saber quantos azulejos eu vou colocar aqui dentro, eu pego a área da parede e divido pela área do azulejo. Então eu simplesmente faço isso e agora, olha só, 121.500 dividido por, vamos ver aqui, deixa eu puxar para o lado, 225. Agora nós temos 540, ou seja, 540 azulejos. Somente dividindo a área eu descubro isso. Então é simples e rápido, né? Eu não preciso fazer isso aqui tudo. Agora que você sabe o conceito, a gente pode partir então para a nossa função. Vamos vir aqui no nosso VS Code e vamos criar uma função. Deixa eu só abrir aqui. Ok, a função vai se chamar então function calcular azulejos. Opa, calcular azulejos. E aqui nós vamos então começar a nossa função. Ok, ela já está aqui. A princípio, isso aqui é mais um exercício de lógica mesmo para você entender. A gente poderia tornar essa função escalável, sim, colocando variáveis, entradas, enfim, mas nós temos valores fixos aqui, né? Então temos a altura da parede, temos a altura da dimensão do azulejo, então fica mais tranquilo para a gente fazer. Essa aqui é mais para você exercitar a parte lógica que você veio aprendendo. Então, vamos colocar aqui uma constante. Qual que é o comprimento da parede? Comprimento parede igual. Nós temos aqui a parede com 4,05. 4,05. Nós podemos trabalhar tanto com metros quanto com centímetros, tá? Se nós trabalharmos com metros, nós temos que tanto trabalhar com dimensões da parede em metros quanto do azulejo, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com tudo em metros. A parede já está em metros, 4,05, e agora você bota aqui em um detalhe. A princípio nós não podemos utilizar vírgula aqui, porque no padrão internacional a gente separa decimal com ponto e não vírgula, então você deixa vírgula aqui. Ctrl S para salvar, o Reader já colocou para mim o ponto e vírgula, tá? Isso aqui não é obrigatório, não precisa, vai funcionar perfeitamente se você não colocar. Agora coloca aqui, const altura parede, altura parede igual. Aí você vai colocar a altura da parede que é 3, então 3 metros redondo, né? Ok, agora vamos colocar as dimensões do azulejo. Então const, const mesmo, comprimento azulejo. Aqui tem um detalhe. O azulejo está com a dimensão em centímetros, 15 centímetros por 15 centímetros. Então, basicamente, você pode vir aqui e colocar 15 dividido por 100. Por que 15 dividido por 100? Porque, como nós vimos na aula passada, para a gente converter um valor que está em centímetros para metros, nós temos que dividir ele por 100. Então, 15 centímetros dividido por 100 é igual a 0,5. Mas você pode colocar diretamente aqui, ó, 15 sobre 100, tá bom? Const altura azulejo igual a 15 sobre 100 também, beleza? Posso deixar somente uma dimensão, porque as duas são iguais, né? Posso colocar somente uma dimensão, ele é um quadrado? Pode, mas deixa assim porque depois a gente torna essa função escalável para alterar os valores. Então a gente consegue inserir valores de entrada. Então você pode trabalhar com alturas diferentes também, tá certo? Agora que nós já temos isso aqui criado, o que nós temos que fazer? Olha só. Eu posso calcular a área do azulejo e a área da parede por aqui mesmo. Então você pode calcular até mesmo assim, ó. Const área parede igual
Aí você pega o comprimento da parede vezes a altura da parede. Então, multiplica um pelo outro, pronto, você já tem a área da parede. E a área do azulejo, mesma coisa. Conste área azulejo igual comprimento do azulejo vezes a altura do azulejo. Então, base vezes altura, como a gente já viu várias vezes aqui na playlist, né? Nessa playlist a gente já fez vários exercícios para cálculo de área. Então, se você não acompanhou, é muito importante que você acompanhe. Agora, mostra aqui, console.log, área azulejo, dá uma bugada. E faz o seguinte, você pode colocar isso aqui ó, dentro de um objeto, lembra que a gente já fez isso? Você pode vir aqui, colocar um objeto, colocar a área do azulejo e a área da parede também aqui dentro. Então, copia a área da parede, cola aqui, beleza. Colocando dentro de um objeto, o que acontece? Você consegue mandar os dois no console log só, você não precisa colocar dois no console.log, né? Agora você executa a função, então Ctrl C aqui, e agora você aperta Ctrl J para abrir o terminal, npx, nodemon, e aqui você precisa saber o que é nodemon. Se você não sabe, assiste aquela aula que eu recomendei no comecinho dessa aula, porque lá eu ensino você a configurar o seu ambiente TypeScript e o nodemon está no meio, beleza? Então agora você indica onde está o seu arquivo TypeScript. .src/index.ts, ou seja, ele está aqui dentro de src, como eu indiquei aqui, e dentro de src você tem o seu index.ts, que é isso aqui. Então você dá um enter e agora você vai ter o seguinte, olha só. Ele mostrou para você a área da parede 12.14 alguma coisa, a área do azulejo 0.00, na verdade 0.0225, né, como a gente calculou antes. Perfeito, agora que você tem a área da parede, que seria essa área aqui, e a área do azulejo, que seria essa área aqui, você pode calcular qual que é a quantidade de azulejos que você tem. E olha só um detalhe importante, que nós temos a área do azulejo como sendo 225 centímetros quadrados, e aqui nós temos 121.500 centímetros quadrados. Isso aqui está em centímetros quadrados e aqui nós estamos trabalhando com um metro quadrado. Lá no Figma, eu deixei em centímetro quadrado, aqui em metro quadrado, por isso tem essa variaçãozinha de valor aqui. E uma coisa que é importante, no exercício você viu que a área do azulejo estava com 225 centímetros quadrados, né? Aqui nós estamos trabalhando com metro quadrado, então por isso vai ficar diferente, mas o resultado sempre vai ser igual. A mesma coisa aqui. Então aqui nós estamos trabalhando com metro quadrado, lá estávamos trabalhando com centímetro quadrado, por isso o valor fica diferente, mas o resultado pode ter certeza que fica igual. Como eu mostrei para você a resolução de forma detalhada e passo a passo no Figma, que seria basicamente isso aqui. A área do azulejo, 225 centímetros quadrados, perceba aqui ó, centímetros quadrados, a área da parede, 121.500 centímetros quadrados. Aqui nós estamos trabalhando com metro quadrado, por isso vai ter essa variação. Aqui nós temos 0.0225 metros quadrados para a área do azulejo. Aqui nós temos 12.15 basicamente metros quadrados para a área da parede. Então você percebe, quando você trabalha com centímetro quadrado você tem um valor, quando você trabalha com metro quadrado você tem outro. Na verdade é só a multiplicação por 100 aqui, né? Não vai interferir em absolutamente nada de quando você vai calcular a quantidade de azulejos, tá? Olha só, deixa eu até mostrar para você. Para calcular a quantidade de azulejos, conste quantidade igual. Você vai pegar a área da parede e vai dividir pela área do azulejo. Então, divide um pelo outro e você tem exatamente a quantidade de azulejos. Agora, mostra aqui também a quantidade. Ctrl V, prontinho. Temos aqui, ó, área da parede, 12.15, a área do azulejo, 0.0225, quantidade 540. Isso aqui é a quantidade calculada para esse exercício. E uma coisa que eu acho importante comentar com você. Aqui nós temos agora o nosso retorno com uma informação abaixo da outra, certo? Antes nós tínhamos uma informação ao lado da outra. Isso acontece porque aqui no terminal, para ter uma organização maior, quando ele tem muita informação, ele organiza dessa forma aqui. Então ele retorna um abaixo do outro para ficar mais organizado, mais bonito, mais legível, né? E agora uma informação que também é importante. Aqui nós temos um decimal e estamos fazendo uma equação com número decimal, certo? A grande maioria das linguagens de programação que nós temos, seja JavaScript, Python, C++, C Sharp, Java, enfim, trabalham com uma metodologia de cálculo para representação numérica utilizando o ponto flutuante, que é um sistema de representação de números reais. Basicamente, os computadores utilizam ele para representar números decimais e é como se ele utilizasse uma notação científica, aquele 1, alguma coisa, elevado a 10 ponto alguma coisa internamente, mas em binário. E isso causa uma imprecisão quando a gente tem números decimais. Por isso, essas linguagens de programação retornam sempre esse valorzinho aqui. Então, 14, na verdade 12.14999. Se você pegar e multiplicar 4,05 vezes 3,
o retorno é 12,15. Mas aqui, por conta desse problema com a metodologia de cálculo em ponto flutuante, nós temos aqui o retorno como 12,14999. Vai ter algum problema? Muito dificilmente. Assim, isso aqui representa um valor diferente de 12,15. Mas para ter uma variação muito grande, o multiplicador precisa ser também muito grande. Então, a princípio, não vai impactar em nada aqui para a gente. Mas é importante que você saiba, tá? E somente para a gente ter um complemento nesse exercício, vamos transformar ele numa equação escalável. Então, onde eu posso trabalhar com mais valores, com valores diferentes. Ou seja, isso aqui não é mais fixo. Agora, vamos transformar num valor que realmente é um valor palpável, que pode ser alterado. Por isso, vamos passar parâmetros para nossa função. Então, passa aqui, comprimento da parede. Até, bota aqui, comprimento. Parede, bota aqui, altura, parede. Bota aqui também, comprimento do azulejo, né? E bota aqui, altura do azulejo. Então, comprimento P é o comprimento da parede. Altura P, a altura da parede. E assim por diante, né? Então, copia esses valores aqui. Você vem para cá e agora tipa. Então, bota aqui, type. Então, azulejo ou cálculo props, acho que melhor. Cálculo props igual. Você coloca esses valores aqui. Todos eles são o quê? São number. Então, você vem aqui, bota um number. Até você pode fazer o seguinte. Aperta Alt, mantém pressionado, clica, e aí você digita 2 pontos, number. Aí você digita nos 3, tá bom? Agora você tipa cálculo props dessa forma aqui. Prontinho. Opa, esqueci dos 2 pontos aqui. Então, vamos tipar. Ok, tá tipado. Beleza. Agora o que você vai fazer é o seguinte, ao invés de trabalhar com 4.05, você trabalha aqui, ó, comprimento da parede. Então passa aqui. Agora você bota a altura da parede aqui no lugar do 3. A mesma coisa no azulejo. Aqui você vai pegar o azulejo, que seria 15 no caso aqui, né? Então você vem aqui, copia o comprimento do azulejo, bota aqui, ele vai ser dividido por 100. Por quê? Porque nós vamos entrar com esse valor aqui em centímetros, tá? E aqui a altura do azulejo, você copia, cola aqui e é a mesma situação. E agora, para finalizar, você precisa vir aqui e retornar na sua função o que exatamente você tem de valores. Então aqui, ó, passa o mouse aqui em cima. Ele diz que você precisa passar alguns argumentos, comprimento, altura, comprimento do azulejo, no caso aqui da parede, né? Esses dois da parede, aqui do azulejo e aqui também do azulejo. Então você precisa passar exatamente esses valores aqui que você gerou antes, né? Que você colocou como parâmetro da sua função. Então você vem aqui, coloca isso dentro de um objeto, porque você está passando aqui no parâmetro da função como sendo objeto, então você precisa retornar como sendo objeto também. Ctrl S para salvar, agora você precisa passar os valores. Comprimento da parede, 4.05, é o valor que nós temos no exercício, né? Altura da parede, 3 metros. Beleza, aqui nós estamos trabalhando com metros, correto? Aqui nós vamos colocar centímetros, bota aqui 15 centímetros como comprimento do azulejo, e aqui você bota 15 centímetros como altura do azulejo. Então aqui, ó, passamos em metros e aqui passamos em centímetros, tá? Isso tudo está embutido na nossa lógica. Nós estamos dividindo o valor do azulejo por 100. Então você precisa entender isso. Ok, Ctrl J para abrir o terminal, olha só. Retornou exatamente o que nós tínhamos antes calculado, certo? Só que agora você pode vir aqui e você pode alterar o valor que nós temos em qualquer dos parâmetros, dos argumentos que nós temos na função. E agora somente mudou aqui, ó, a área da parede 15, por quê? Porque nós mudamos a largura da parede e a quantidade de azulejos também foi alterada para 666.66. E eu pergunto, você vai conseguir comprar essa quantidade de azulejo? Não, você não vai conseguir. Ou você compra 665 ou 667, né? Por quê? Porque ou você compra um a menos ou compra um a mais. Você não vai conseguir comprar isso aqui de azulejo que falta. Então você vai precisar fazer um arredondamento desse valor. Então aqui onde você calcula a quantidade, você vai utilizar um objeto específico do JavaScript que se chama math, e ele faz o quê? Ele é como se fosse uma caixa de ferramentas para opções matemáticas, e lá ele tem muita coisa que vai te auxiliar. Então você apaga isso aqui e você coloca aqui math com M maiúsculo, ponto. E aqui ele te dá todas as opções que ele tem, né? Ele calcula o pi para você, ele te mostra o pi na verdade, né? E te dá uma opção chamada de scale. Isso aqui faz o quê? Arredonda para cima. Então, se você tem 666.67, ele vai te retornar 667, tá? Então, bota aqui a divisão que você tem e salva. Agora, você vai ter aqui, ó, 667. Existe uma propriedade que se chama floor. Ele arredonda para baixo. Então, math.floor vai retornar 666. Então, aqui ele arredondou para baixo. Ele arredondou
no valor para baixo, que é exatamente 666, tá bom? E quando ele arredonda para cima, ele coloca sempre um a mais aqui. Se você mudar para 6 aqui, você vai ter um valor diferente que vai ser aqui, ó, 800. Então você precisa de 800 azulejos para fechar essa parede aqui, tá bom? E aqui eu ainda tenho algumas coisas que são importantes para comentar com você. E a primeira delas é o seguinte: esse código, ele tá bem sujo, mas de forma proposital. A princípio, nós estamos aqui na dificuldade básica, como você pode ver. Então estamos aqui bem no comecinho. São 100 exercícios. Por isso a gente vai manter dessa forma. Mais para frente, quando a gente for evoluindo, você vai aprender comigo como manter o código mais limpo. Então, a princípio aqui é mais uma parte de explicação lógica e prática para que você entenda o que é feito. Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente utiliza exercícios diferentes e vai aprendendo também toda a parte de código limpo, tá bom? E tem uma coisa, a nossa função, ela retorna alguma coisa, certo? Como eu já comentei com você na aula passada, quando eu introduzi sobre o retorno da função. Então, aqui a gente passa para a nossa função quais são os parâmetros que ela pode aceitar na entrada, ou seja, quando a função é executada, ela aceita alguns parâmetros, que aqui no caso já é argumento, né? Quando você executa a função, você passa argumentos para a função. Isso aqui são os argumentos. Só que quando a função retorna alguma coisa, quando ela processa tudo que ela tem para processar, ela também tem um retorno, certo? Aqui nós não retornamos nada. Então aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar o retorno, return, e você passa esse retorno aqui para a sua função. Então agora ela vai retornar, tanto que no console você já não tem mais nada. Ctrl J, olha só, não tem mais nada. Então você bota isso aqui dentro de uma constante. Const, bota aqui cálculo, pode ser uma constante igual. Aí você então passa a execução da função para sua constante cálculo. E aí você manda mostrar no console.log a sua constante cálculo. Mostra aqui. E agora sim, Ctrl J, você vai ver tudo o que você tem de informação, tá bom? Eu dei um zoom off para facilitar o entendimento aqui, para você visualizar melhor, senão fica muito feio, muito expandido, né? E para a gente fechar, a função tem um retorno, certo? Então, aqui nós temos o retorno da função. Eu posso também tipar o retorno, ou seja, eu posso dizer para a função, olha, você sempre vai retornar isso, isso, isso. Posso deixar isso claro na função. A princípio, se não fizer, não tem problema. Se você não fizer isso aqui, não vai ter problema nenhum. Mas é interessante que você faça. Então, o que nós vamos fazer? Como eu mostrei para você na aula passada, quando eu introduzi a tipagem de saída da função, né? Nós vamos colocar a tipagem aqui, depois do parâmetro da função. Então, nós vamos tipar a entrada, que seria basicamente o parâmetro da função, e vamos tipar também a saída que nós temos aqui. Então, a função tem dados de entrada e possui dados de saída. Então, type, e aí você coloca resultado, cálculo, e você tipa isso aqui. Quais são os valores que a função vai retornar para mim? Ctrl J, olha só. Área da parede, área do azulejo e quantidade, que é exatamente o que eu estou mandando ela retornar aqui. Então, é isso que eu vou colocar aqui em cima. Ctrl C, Ctrl V aqui, e agora você dá um Alt, clica aqui, opa, cliquei errado. Alt, clica aqui e clica aqui. 2 pontos, number. São todos números, então você pode fazer dessa forma aqui. O retorno sempre será um número. Agora você pega essa tipagem e você simplesmente coloca aqui depois do parâmetro da função. Ctrl S para salvar. O Prior já fez para mim essa organização do código, então a princípio está tudo certo. Ctrl J e agora você tem o código totalmente tipado, tanto na entrada quanto na saída. Perfeito? A nossa aula fecha por aqui e eu vou mostrar para você agora o exercício de número 16, que é o da próxima aula, tá bom? Perfeito, o exercício de número 16 já está aqui e agora a gente vai começar a introduzir também arrays no nosso processo de estudo, tá bom? Nos vemos na próxima aula, tenta resolver que é muito importante, tá bom? Forte abraço. E não se esqueça, se você gostou da aula, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito. Valeu!